O renomado profeta Nostradamus continua a cativar o mundo com suas previsões extraordinárias e muitas vezes desconcertantes, que parecem ecoar eventos ao longo da história de maneiras misteriosas. Suas percepções proféticas deixaram tanto estudiosos quanto céticos questionando a verdadeira natureza de sua previsão. Um dos exemplos mais intrigantes do seu sucesso ocorreu durante a tempestade de neve no mesmo dia em que Donald Trump assumiu a presidência. Muitos especularam que este raro fenómeno climático pode ter servido como uma forma de proteção divina para Trump, protegendo-o das muitas adversidades e oposições que surgiram contra a sua ascensão ao poder. Mas talvez ainda mais perturbadores do que este acontecimento sejam as recentes profecias de Nostradamus, que sugerem uma convulsão catastrófica que poderá devastar o mundo tal como o conhecemos. Estas profecias, que tocam no cerne da doutrina cristã, sugerem uma destruição sem precedentes da civilização, previsões tão vastas e inimagináveis que desafiam tudo o que consideramos verdade. Prepare-se para mergulhar em algumas das revelações mais surpreendentes do profeta Adamus, que nos obrigam a reconsiderar as nossas crenças mais profundas sobre o mundo. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos arrepiantes que Nostradamus deixou para descobrirmos. Fique conosco enquanto exploramos estas profecias surpreendentes, que recuperaram uma relevância significativa nos últimos tempos, especialmente num período repleto de instabilidade económica. Os acontecimentos globais que se desenrolam à nossa volta parecem alinhar-se estranhamente com as visões de Nostradamus, fazendo com que as suas previsões pareçam ainda mais tangíveis e reais. No mundo de hoje, a inflação continua a aumentar, tornando os luxos outrora comuns inacessíveis para muitos. Os sistemas financeiros globais, outrora considerados estáveis, estão agora à beira do colapso. Estas mudanças sugerem que podemos estar a viver exatamente no período que Nostradamus previu, um período em que as economias entram em colapso e a ordem estabelecida no mundo é derrubada. Conseguiremos nós, como humanidade, evitar o cataclismo que paira sobre nós, ou estaremos a caminhar para um desastre económico de proporções impensáveis? Profecias antigas alertam para um colapso iminente, sinalizando um mundo prestes a desmoronar sob o peso do seu próprio excesso. Os versos de Nostradamus evocam imagens vívidas de um futuro onde o ouro se transforma em gelo, as lágrimas das pessoas inundam o solo e o gelo, outrora uma mera mercadoria, se torna mais precioso do que o próprio ouro. À medida que a fome se espalha implacavelmente, as nações contrairão dívidas e um colapso total será inevitável, um desastre sem paralelo que ninguém será capaz de evitar. Estas palavras terríveis do passado ressoam mais do que nunca quando comparadas com o nosso atual panorama financeiro global. A inflação continua a desgastar o valor das moedas em todo o mundo, enquanto o custo dos bens essenciais, especialmente os alimentos, aumenta a um ritmo alarmante. Economias que outrora pareciam invencíveis estão agora à beira da ruína, oprimidas por dívidas nacionais esmagadoras. Será que estamos à beira da maior catástrofe económica que o mundo moderno alguma vez viu? Muitos especialistas argumentam que a crise inflacionária global não é apenas um fenómeno passageiro, mas sim um aviso divino, um apelo à humanidade para agir antes que seja tarde demais. Em todo o mundo, a inflação atingiu níveis recordes, forçando milhões de pessoas a lutar para satisfazer até as necessidades mais básicas. Nos Estados Unidos, a inflação atingiu o seu nível mais elevado em mais de 4 décadas, levando a um aumento sem precedentes nos custos da energia, da habitação e dos alimentos. Será este o alerta urgente, a mensagem divina que a humanidade deve prestar atenção antes de enfrentarmos consequências irreversíveis? Os níveis da dívida global dispararam, com os governos a recorrer a medidas extremas e insustentáveis para evitar o colapso económico. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou os espantosos 34 bilhões de dólares, enquanto a Europa e a China também enfrentam graves crises financeiras, com as suas economias cedendo sob o peso do aumento da dívida e da instabilidade. Será este o cumprimento das advertências que profetas antigos como Nostradamus previram? Com os sistemas financeiros à beira do colapso, estamos a testemunhar o surgimento de modelos económicos alternativos, como as criptomoedas e as finanças descentralizadas. No entanto, o futuro permanece envolto em incerteza e permanece a questão: estamos a testemunhar o fim de uma era ou apenas o início de uma nova? Seria este o colapso previsto por Nostradamus, um colapso que poderia levar a anos de sofrimento e luta antes de qualquer esperança de recuperação? Alguns argumentam que os atuais acontecimentos globais não são uma coincidência, mas servem como sinais inequívocos de um poder superior que tenta alertar a humanidade sobre os desafios iminentes. Iremos sobreviver à crise económica global ou entraremos numa nova era de escuridão financeira que lançará uma sombra sobre as gerações futuras? Só o tempo revelará a resposta. Uma coisa, porém, é clara: a humanidade encontra-se numa encruzilhada na história e as escolhas que fizermos nos próximos anos determinarão o curso do nosso futuro. O mundo tal como o conhecemos está a passar por transformações dramáticas e é essencial que estejamos preparados para o que nos espera. Tendo acabado de sair da devastação da última pandemia, somos agora confrontados com os ecos sinistros de mais um desastre potencial. Nostradamus, o enigmático profeta do passado, deixou para trás mensagens enigmáticas que parecem alinhar-se perfeitamente com os desafios que a humanidade enfrenta agora.
As suas profecias, sempre envoltas em mistério, falam de uma catástrofe global iminente, uma epidemia de escala inimaginável que varrerá o mundo, deixando os governos indefesos face ao caos generalizado. Antes de nos aprofundarmos na análise dessas previsões perturbadoras, convidamos você a curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal, para que possa se juntar a nós enquanto continuamos a descobrir o próximo conjunto de revelações de Nostradamus, revelações que podem alterar drasticamente a nossa visão do futuro. Ao longo de seus escritos, Nostradamus fez referências frequentes a epidemias, desastres naturais e sofrimento generalizado. Seus versos, embora enigmáticos, parecem prever pandemias de tal magnitude que mudariam para sempre a trajetória da história humana. Uma grande pestilência cairá sobre a Terra, escreveu ele, um aviso de que o pior ainda pode estar por vir. Nem humanos nem animais serão poupados. De leste a oeste, o caos explodirá incontrolavelmente e o mundo queimará, profetizou ele. Este versículo assustador poderia servir como um aviso antecipado da praga que se aproxima. Pandemias anteriores já causaram estragos em nações, destruindo economias e expondo as vulnerabilidades dos sistemas de saúde globais. Mas os cientistas temem agora que a próxima pandemia possa ser muito mais devastadora do que qualquer coisa que a humanidade alguma vez tenha enfrentado. Muitos especialistas alertaram sobre o potencial surgimento de um novo vírus ou agente patogénico que poderia escapar aos tratamentos médicos atuais e espalhar-se rapidamente por todo o mundo. As doenças que se manifestam silenciosamente antes do aparecimento dos sintomas apenas aumentaram estas preocupações, levando os cientistas a intensificar a sua investigação para prever e preparar-se para o inesperado. Nos Estados Unidos, um surto de gripe particularmente agressivo gerou um alarme significativo, causando preocupação generalizada. Com sintomas como febre alta, exaustão extrema e dificuldades respiratórias, a doença está testando os limites das instalações médicas em todo o país. Os sistemas de saúde estão sobrecarregados até ao limite à medida que o número de casos continua a aumentar, evidenciando a fragilidade das infraestruturas de saúde globais. Muitos acreditam que o que estamos a viver atualmente é mais do que apenas um inconveniente temporário, pode ser o precursor de uma ameaça muito maior e mais perigosa. As autoridades de saúde estão a exortar o público a levar a sério as medidas preventivas e a preparar-se para potenciais surtos futuros. Em resposta, estão a ser lançadas campanhas de sensibilização em comunidades de todo o mundo, educando o público sobre como reduzir a propagação do vírus e instando os governos a reforçar os seus sistemas de saúde em antecipação a desafios ainda maiores. À medida que a situação continua a evoluir, a necessidade de cooperação e prontidão globais nunca foi tão urgente. É possível que estejamos a receber um aviso divino, um apelo do além, instando-nos a preparar-nos para uma crise de saúde iminente e ainda mais devastadora nos Estados Unidos. O atual surto de gripe de alta intensidade suscitou preocupação generalizada, uma vez que sintomas como febres perigosamente altas, fadiga debilitante e problemas respiratórios graves estão a afetar a capacidade das pessoas de realizarem as tarefas quotidianas. Os hospitais, agora sobrecarregados pelo rápido aumento do número de casos, estão a funcionar a plena capacidade. Este aumento deixou muitos questionadores se este evento é uma ocorrência isolada ou o início de uma ameaça recorrente de magnitude significativa. No mundo de hoje, assistimos a uma tendência crescente de pessoas que desafiam os valores tradicionais, e a presença da imoralidade parece estar a espalhar-se a um ritmo alarmante. Sentir-se desorientado e sem direção é uma reação comum, mas mesmo em meio a tanta incerteza, ainda há um caminho a seguir, um caminho que pode nos ajudar a redescobrir nossa verdadeira essência e restaurar princípios éticos em nossas vidas. Se você se sentir perdido em meio a toda a confusão, temos algo especial a oferecer, um recurso projetado para ajudá-lo a compreender o significado mais profundo por trás desses desafios atuais e enfrentá-los com sabedoria e coragem. Este recurso é mais do que apenas informação, é uma ferramenta de transformação, oferecendo um caminho de revelação e clareza através dos ensinamentos completos da Bíblia. Os insights ali encontrados têm o potencial de nos guiar em direção à serenidade e ao propósito, especialmente nestes tempos tumultuados. E a melhor parte? Este valioso recurso está disponível agora como presente no primeiro comentário fixado. Não perca esta oportunidade de mudar sua vida e descobrir o verdadeiro propósito por trás das lutas que enfrentamos. Voltando à questão em questão, a situação foi ainda mais amplificada pela crescente cobertura mediática e pelos repetidos avisos de especialistas em saúde pública. Estes profissionais sublinham que, se não forem tomadas medidas imediatas, a crise atual poderá ser apenas o início de uma ameaça ainda maior à saúde pública. As discussões aumentaram em várias plataformas, com a urgência de implementar estratégias de contenção e prevenção no centro das atenções. Isto estimulou as autoridades a trabalharem em conjunto, impulsionadas pelo objetivo de prevenir um resultado ainda pior e proteger a saúde pública. Antes de nos aprofundarmos no assunto, reserve um momento para compartilhar este vídeo com alguém de quem você gosta. Nossa missão na Terra é difundir a palavra do Senhor e, infelizmente, muitas pessoas permanecem desavisadas por falta de recursos adequados. Compartilhe este vídeo em seus grupos do WhatsApp ou no Facebook, tenho certeza de que você não se arrependerá. E se você achar conteúdo como esse significativo, comente, quero mais, abaixo para me avisar,
e com certeza trarei mais vídeos sobre assuntos semelhantes. À medida que continuamos a explorar o tema principal, será que estamos recebendo uma mensagem profunda e divina, alertando-nos sobre uma catástrofe de saúde iminente? A escala deste surto forçou o encerramento de numerosas escolas, enquanto o número de hospitalizações relacionadas com a gripe atingiu níveis nunca vistos em mais de 15 anos. Os especialistas em saúde começaram a fazer comparações entre a situação atual e o pico da pandemia de 2009, levando muitos a acreditar que estamos perante uma emergência de proporções sem precedentes. Em resposta, pelo menos 10 estados, incluindo Texas, Ohio, Oklahoma, Geórgia, Virgínia e Tennessee, fecharam temporariamente escolas para conter a propagação do vírus, tomando medidas coordenadas para limitar os danos. Embora a maioria destes encerramentos dure apenas alguns dias, os seus efeitos são inegáveis. Muitos veem agora esta crise não apenas como uma catástrofe natural, mas como um potencial sinal divino, lembrando à humanidade que ultrapassamos fronteiras que não deveriam ter sido ultrapassadas. Para alguns, esta crise é vista como um alerta urgente para refletirmos sobre a nossa relação com o mundo e para reconhecermos as consequências das nossas ações. A crescente prevalência desta questão levou a teorias que sugerem que estamos a testemunhar uma das pragas profetizadas, um sinal claro de que mudanças drásticas são inevitáveis se não conseguirmos restaurar a nossa fé e o respeito pelo divino. À medida que a situação continua a evoluir, há uma sensação crescente de caos iminente. Muitos estão a começar a acreditar que estes acontecimentos fazem parte de uma luta maior e invisível, uma luta onde os verdadeiros culpados podem estar à espreita nas sombras, usando o sofrimento humano para fins que nada têm a ver com o bem-estar das pessoas comuns. Juntamente com as tensões crescentes entre as nações mais poderosas do mundo, há uma preocupação crescente sobre o potencial de guerra biológica. Investigações não oficiais, relatórios confidenciais e rumores sugerem que a utilização de vírus projetados para fins militares já não é uma ameaça especulativa, mas sim um perigo muito real que poderá em breve tornar-se realidade. Especialistas em segurança internacional alertam que esta situação representa não só um risco significativo para a saúde pública, mas também uma ameaça à estabilidade global. Entretanto, várias nações estão a começar a considerar que, para além do conhecimento científico, pode haver informação secreta trancada nos laboratórios mais avançados, informação que poderá ser a chave para sobreviver a uma catástrofe desta escala ou a faísca que desencadeará a queda da nossa civilização tal como a conhecemos. A questão premente permanece: estamos realmente preparados para enfrentar o que está por vir? Se quisermos acreditar nas palavras de profetas como Nostradamus, a maior ameaça à humanidade pode não vir da própria natureza, mas das próprias mãos da humanidade, que criaram esta turbulência existencial. O mundo oscila à beira de mais uma crise cujo impacto pode ofuscar tudo o que testemunhamos no passado. A cada dia que passa, as previsões sinistras de Nostradamus parecem ganhar mais relevância, lançando uma sombra sobre o futuro. A humanidade parece caminhar para um precipício, do qual poderá não haver retorno. Os alertas sobre desastres biológicos e geopolíticos continuam a aumentar e a janela de oportunidade para prevenir estas crises parece estar a fechar-se rapidamente. A possibilidade de que estas crises globais funcionem como catalisadores de mudanças profundas no nosso modo de vida está a tornar-se cada vez mais inegável. O que torna esta situação ainda mais perturbadora é a constatação de que a causa profunda destas crises não reside em forças incontroláveis, mas nas consequências das nossas próprias ações. No entanto, pode haver verdade escondida nas mensagens enigmáticas de figuras como Nostradamus, verdade que seria sensato considerar. Nós encorajamos você a refletir sobre essas ideias e compartilhar suas ideias nos comentários. Você acredita que estamos caminhando para uma nova ordem global? Quais você acha que serão as implicações dos conflitos atuais? Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam participar desta importante conversa. A necessidade de reflexão e ação nunca foi tão premente. À medida que as nações de todo o mundo se preparam para um futuro incerto, aumenta a especulação de que os segredos escondidos nos laboratórios poderão, em última análise, moldar o nosso destino, oferecendo-nos potencialmente um caminho para a salvação ou conduzindo-nos a uma queda irreversível. Se considerarmos as profecias de Nostradamus, muitos argumentam que a verdadeira ameaça não decorre da própria natureza, mas das ações da humanidade. Estamos à beira de uma nova crise, que se torna mais sinistra a cada dia que passa, e estas previsões parecem ganhar mais peso à medida que o futuro se desenrola. Esta visão de um mundo apocalíptico suscitou um debate acirrado, tanto na esfera pública como entre especialistas. Alguns acreditam que as descobertas científicas que descobrimos poderão fornecer as soluções de que necessitamos para enfrentar estes desafios iminentes. Outros, no entanto, temem que estes mesmos avanços possam desencadear uma catástrofe que talvez não consigamos impedir. No centro desta questão estão questões sobre a ética da investigação científica e a utilização responsável de tecnologias emergentes. As escolhas que fizermos nestas áreas poderão ter consequências que não são apenas graves, mas potencialmente irreversíveis. As apostas são mais altas do que nunca. O que você acha das previsões de Nostradamus? Convidamos você a compartilhar sua perspectiva e se envolver conosco nesta discussão intrigante.
Fique à vontade para deixar um comentário e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este conteúdo. A sua contribuição é inestimável, à medida que procuramos aprofundar a nossa compreensão destas previsões enigmáticas. Um dos aspectos mais marcantes das visões de Nostradamus é a ideia de crescentes conflitos geopolíticos e mudanças no equilíbrio de poder global. A sua participação nesta conversa ajudará a esclarecer as implicações destas potenciais mudanças, e a sua voz poderá ajudar a orientar a direção deste diálogo contínuo. Nas suas profecias, Nostradamus prevê um futuro em que as superpotências mundiais se envolverão em intensas lutas pelo domínio. Um desses cenários sugere que os Estados Unidos podem procurar expandir a sua influência anexando países vizinhos como o Canadá e o México. Esta especulação é alimentada por tensões económicas, instabilidade política e preocupações com a segurança das fronteiras, que parecem apontar para a possibilidade de disputas territoriais. Alguns interpretam a imagem da águia, com as asas estendidas de forma incontrolável, como um símbolo de ambição desenfreada e de poder avassalador. Uma tal mudança poderá representar o início de uma profunda transformação na região, onde as nações outrora soberanas poderão em breve enfrentar uma nova realidade, uma realidade que as forçará a adaptar-se a mudanças geopolíticas que são difíceis de prever. As tensões entre os Estados Unidos, o Canadá e o México têm aumentado nos últimos anos, impulsionadas por disputas comerciais, preocupações com a imigração e questões crescentes de segurança. O que inicialmente pareciam acontecimentos isolados convergiram agora para uma mistura volátil de incerteza. Muitos especialistas questionam se estas disputas podem ser resolvidas através da diplomacia ou se irão evoluir para um conflito aberto. No meio de uma recessão económica global, as nações mais poderosas do mundo podem sentir-se obrigadas a afirmar-se de forma mais decisiva para manter a estabilidade e salvaguardar os seus interesses. À medida que estas tensões aumentam, o futuro da América do Norte parece cada vez mais incerto e o destino do seu povo está em jogo. Apesar destes desafios, alguns analistas acreditam que a cooperação entre estes países poderia oferecer uma solução para os problemas da região. Uma nova era de colaboração entre os Estados Unidos, o Canadá e o México poderia ajudar a estabilizar a região, promovendo o crescimento económico e permitindo que estas nações resistissem às tempestades das crises económicas e políticas de forma mais eficaz. Esta visão de uma América do Norte mais integrada contém a promessa de benefício mútuo, onde recursos partilhados e respostas coordenadas poderão levar a um continente mais forte e mais próspero. Uma tal união poderá não só impulsionar as economias locais, mas também proporcionar uma estratégia unificada para fazer face às pressões internas e aos desafios económicos globais. Esta colaboração renovada também poderá abrir portas a novas oportunidades, criando um mercado dinâmico que beneficia todas as nações envolvidas. Embora alguns permaneçam cépticos relativamente a esta perspectiva, outros veem-na como parte de uma estratégia mais ampla e de longo prazo que poderá restaurar o equilíbrio e o crescimento da região. Para alguns, esta mudança no sentido de uma maior unidade não é simplesmente um movimento político ou económico, representa um apelo mais profundo, até mesmo divino, às nações para que deixem de lado as suas divisões e se unam na persecução de um objetivo comum. Talvez este seja o momento em que a América do Norte traçará um novo rumo em direção à cooperação e à prosperidade, deixando para trás o isolacionismo do passado. Os sinais parecem estar a alinhar-se e, se as nações-chave responderem positivamente, o destino coletivo da região poderá unir-se, formando uma força imparável que avança em direção ao futuro. Alguns encaram esta potencial mudança no sentido da unidade como uma oportunidade predestinada, uma oportunidade sem precedentes para a estabilidade face às crescentes ameaças externas e às convulsões internas. Historicamente, as nações mais poderosas do mundo têm sido responsáveis por liderar estados mais fracos, mas pode ser a capacidade de colaborar e caminhar juntas, em vez de separadas, que se revela crucial para sobreviver às crises que se avizinham. A reestruturação da dinâmica do poder global poderá ser a chave para evitar uma maior fragmentação e as consequências inevitáveis da desunião. No entanto, mesmo à medida que aumentam as esperanças de unidade, o panorama económico continua a ser um desafio. As divisões na América do Norte estão a aprofundar-se, à medida que os Estados Unidos se debatem com lutas políticas e económicas internas, enquanto o Canadá enfrenta o duplo desafio do aumento da inflação e da gestão de recursos. O México também está na mira da incerteza política, da violência alimentada por organizações criminosas e da instabilidade financeira. Estas crises apresentam obstáculos significativos, mas também podem constituir o catalisador para que as nações com maiores recursos possam afirmar o seu domínio na região. Simultaneamente, as mudanças económicas globais sinalizam o declínio gradual da hegemonia ocidental e, com ele, o potencial surgimento de novas potências que desafiam o status quo. O panorama global está a mudar e estas novas forças poderão remodelar fundamentalmente a forma como as nações interagem umas com as outras. À medida que o tradicional equilíbrio de poder muda, o mundo poderá assistir ao surgimento de países anteriormente marginalizados, que poderão desempenhar um papel mais significativo na definição de uma ordem global mais equitativa e sustentável. A ascensão da China e o fortalecimento das nações BRICS já desafiam o domínio dos Estados Unidos. À medida que estas potências emergentes crescem, surge a questão:
Como irão as grandes potências e as nações mais vulneráveis responder a esta nova ordem geopolítica? O tempo revelará se os conflitos previstos se materializarão ou se as forças da mudança redefinirão completamente o equilíbrio global de poder. Face às tensões crescentes e aos conflitos não resolvidos, as profecias de Nostradamus pintam o quadro de um mundo onde a luta pelo domínio global se intensificará. É um futuro que exige uma reflexão cuidadosa sobre a forma como o poder é distribuído e como as nações devem navegar num cenário cada vez mais instável. Os desafios que temos pela frente são enormes, mas também o são as oportunidades para aqueles que estão dispostos a abraçar a cooperação em vez da divisão, a unidade em vez da fragmentação e a estabilidade em vez do caos. À medida que avançamos, devemos perguntar-nos: daremos atenção aos sinais de alerta ou deixaremos que as forças da divisão e da ambição nos levem a um conflito irreversível?